Minha casa eles gostam de comer. Ai, ai, fez um feijão tropeiro. Ai, Mas é tentação. assim, né? A gente tem que aprender a viver com as tentações, né? A gente tem que ter a Então, mente firme. A gente tem que ter as rédeas, né? Eu posso? Eu tô comendo uma alimentação mais saudável, mais limpa? Será que esse pouquinho vai me bagunçar? Não, esse pouquinho não vai me bagunçar. Por quê? Porque eu tô tendo uma disciplina, né? Ah, isso aqui tá me atentando demais. Mas peraí, por que que tá me atentando? Por que que eu tô querendo? Será que eu tô com fome? Então, assim, você tem que se questionar. Você tem que buscar essas informações antes de comer. Você tem que estar consciente. O segredo é estar consciente para que você consiga trazer a clareza. Você trazendo a clareza para você, aí você vai conseguir ter mais oportunidade de escolhas, escolhas corretas e conscientes. Um pouquinho que você vai comer não vai desandar tanto assim. Agora, se você pisar na jaca e sábado, domingo, entornar comendo um monte de bobeira, um monte de coisa errada, aí você perde a semana inteira de trabalho, a semana inteira de desafios que você está se permitindo experienciar para fazer as mudanças, para poder limpar o organismo, para poder ajustar. O tanto de gente que me chamou no privado falando que quando se permitiu comer alguma coisa errada, passou mal. Um monte de gente, aquele ano, tô com diarreia, tô com dor no estômago, eu vomitei, eu tô com muita dor de cabeça. Nossa, mas eu comi só isso e isso. Eu falei assim, mas o corpo fica sensível. Aí que você percebe o quanto que esses alimentos são agressores para o seu organismo. Aí você começa a comer um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, o veneno a gente não vê tanto, né? Mas quando você limpa o organismo e começa a comer de pouquinho em pouquinho os venenos, esse pouquinho, o corpo já quer jogar para fora. Aí é onde você sente o desconforto e passa mal. eu Maioria percebi, passou mal. eu percebi o intestino bem. Prendeu que eu passei apertado. Sério? Sério. Nossa senhora, mas graças a Deus já voltou ao normal. É. Com determinado alimento que você comeu É. e observou. E outra coisa, tô tomando um antibiótico também, Carol, se te falar. Sério? Deu Ficou uma infecção no doente? meu dente, bem. 7 dias tomando desde quinta-feira passada. Por isso que eu não participei semana passada. Eu tô no dentista e tomando antibiótico. Amoxicilina. 500. A amoxicilina acaba com o intestino Então, tô e tomando. o estômago. Não é fácil, não. Toda vez que a gente toma antibiótico, a gente tem que tomar probiótico junto. Sabe por quê? O antibiótico mata os soldadinhos do bem, as bactérias boas que ficam lá no intestino. E aí vai cair na nossa imunidade. E aí, quando a gente acaba o antibiótico, dependendo do lugar onde você vai, é fácil da gente ficar doente de novo. Então, a gente tem que tomar cuidado. E aí, a gente já implementa, né, com o probiótico. Aí, você toma as bactérias, né? Pode ser cápsula, pode ser um pozinho. E aí, você vai tomando antes de dormir junto com glutamina para poder reparar o estrago que o antibiótico está te ocasionando. Eis a questão. Também tive, Carol, intestino preso, mas aí eu vi você falando numa pergunta para a pessoa usar aquele leite, a água, né, o magnésio lá da farmácia, ela tomar meio copo, depois tomar um copo. Aí eu tomei 2 dias, aí melhorou. Aí voltou normal. Ah, que bom. O magnésio, o que que ele faz? Ele relaxa a musculatura, melhora, né, os movimentos peristálticos, ele proporciona uma indução melhor ao nosso sono, ele participa por mais de 5.000 reações bioquímicas dentro do nosso organismo. Então, ele é o manda-chuva, é ele que manda vitamina K para cá, D para lá, ferro para cá, zinco para lá. Então, assim, se você não tiver ele na quantidade que a gente precisa, não consegue ter um sinergismo de tudo. Então, ele é o principal. O certo era colocar magnésio na caixa d'água para todo mundo beber, porque o solo brasileiro é pobre em magnésio. Não tem quantidade nos alimentos das quais a gente precisa 100% no dia. E aí a gente precisa suplementar. E o magnésio que a gente suplementa dura 12 horas dentro do corpo. Então a gente tem que tomar de 12 em 12 horas, que seja líquido ou cápsula. Porque aí vai melhorar principalmente raciocínio, viu, Cris? Se é professora, magnésio não pode faltar na sua prescrição, não. Magnésio seu tem que ser de 12 em 12 horas. O L-treonato no seu caso, Cris. Por quê? Porque o L-treonato é para usar muitas sinapses nervosas, muito raciocínio, né? E no caso da Lu,
por exemplo, eu já acho que seria interessante o magnésio de malato, né? Porque o de malato, ele vai ajudar muito nas questões, trabalha muito em pé, às vezes você faz força, sei lá se você pega gente ou não lá no pronto-socorro, não sei como é que é, né? Mas o de malato ou quelato, no seu caso, Lu, no da Cris, que é muita memória, muita mente que ela usa, né? O L-treonato é para esse tipo. Existem muitos tipos de magnésio. Ah, tem diferença, então. Né? Cada um é para uma coisa, assim, Entendi. ajuda numa especificação de algo que você está sentindo, né? Então, assim, se eu tô com a mente muito assim, eu vou usar esse L-treonato para poder ajudar, né? O simples, o basicão, é o cloreto de magnésio, né? Esse é o que a gente acha no envelope, o potinho, né? Ele é o basicão, que também ajuda, né? E se você quiser investir melhor no magnésio, aí você começa a ter essas outras qualidades de magnésio, de malato, quelato, L-treonato, inositol, tem magnésio de todo preço, de todas as qualidades. Agora tem trio magnésio, 3 tipos de magnésio para poder ajudar no sinergismo de tudo. Depois que você começa a tomar magnésio, melhora tanto dores, relaxamento, questões de articulação, questão de queda de cabelo também, porque às vezes você não está absorvendo o nutriente, aí o magnésio ajuda a absorver. Aí para de cair. Entendi. Depois você passa para a gente, põe no grupo, ou manda privado, que aí a gente sabe o que compra. Tá? Eu ponho lá a É, importância do magnésio, pôr para nós porque no grupo, faz porque falta. a cabeça, a memória tá longe. Então, às vezes a deficiência de magnésio. A maioria dos exames que eu pego, tá todo mundo com deficiência. Tá lá perto do mínimo. E aí, perto do mínimo, não resolve. Sempre quando tá perto do mínimo, o teu organismo tá fácil para ter a deficiência. E aí, como é que faz? A gente precisa ter as reservas, né? Para poder fluir. Senão, não vai. Vocês chegaram a ver o material ou não? Tá. Então, eu vou abrir aqui e vou dar uma explicação sobre o material para vocês, já vamos deixar gravado. Vocês estão conseguindo ver ou não? A tela escrita dieta low carb. Não. Ainda não? Muita modernidade. Oi. Davi, vem ajudar a mamãe aqui um pouquinho. Acho que agora vai. Conseguiu, gente? Conseguiu. Agora sim. Então, nós vamos começar na
dieta low carb. Vocês já fizeram essa modalidade de dieta? Alguém já experimentou? Conhece um pouquinho sobre ela? Não? Então, a dieta low carb é a restrição um pouco de carboidrato. A gente vai usar carboidratos de melhor qualidade, tá? E alguns a gente vai descansar, vai tirar férias. Então, é uma estratégia muito boa para quem quer dar uma murchada rápido, sabe? E aí acaba que perde medidas muito rápido, né? E aí você tem que observar como que o seu corpo vai conseguir permanecer nessa restrição desses tipos de carboidrato, tá? Então, ela se caracteriza por conter pouca ingestão de carboidratos, tendo como consequência o consumo maior de gorduras, proteínas, legumes, verduras, frutas. Então, assim, toda alimentação saudável, tudo natural, o mais fácil possível. Os alimentos que são fontes de açúcar, pão, doce, essas bobeiradas todas, farinha branca, geralmente não consomem nesse tipo de estratégia, tá? A gente deixa eles de férias, né? E às vezes usa uma vez ou outra esporadicamente. Ela resulta numa perda de peso significativa, porque ela vai melhorar vários marcadores da nossa saúde, incluindo a síndrome metabólica, doenças cardiovasculares, problema de pressão, diabetes, entre outras. Por quê? Porque se diminuir a taxa de açúcar no sangue, as outras coisas vão melhorar mais rápido. Por quê? Porque vai diminuir o nível de inflamação, né? Diminuindo o açúcar, a sua glicose, a sua glicemia melhorando, consequentemente, as outras vias vão desbloqueando e vai melhorando toda a sinalização do seu organismo. Então, isso é muito bom. Aí, para vocês entenderem, para poder a gente diferenciar um pouquinho o que é carboidrato simples, o que é carboidrato complexo, né? Eu fiz esse resuminho aqui. Os carboidratos são principalmente responsáveis por fornecer energia. Então, por isso que quando a gente fica bamba, a gente chupa, come alguma coisa, chupa, põe uma bala na boca, que aí a glicose já sobe, você já volta. Por quê? Porque fornece energia, né? O carboidrato, que é a farinha branca, quando a gente come, já dá o quê? Vira açúcar, aí já fornece energia rápido. Então, esses são carboidratos simples, né? Que são formados por estruturas pequenas de glicose, frutose, sacarose, estão presentes nos alimentos, como mel, bala, doce, fruta, arroz, massas, né? E alimentos refinados. Os complexos, os alimentos, os carboidratos que têm uma absorção mais lenta, eles têm mais um tipo de estrutura, são diversas estruturas, e são associados por fibras. E por esse motivo eles possuem uma digestão mais lenta, né? Sendo algum deles os tubérculos e grãos integrais. E aí a gente vai achar também alguns carboidratos refinados que mesclam, que fingem que são carboidratos complexos. Por quê? Porque às vezes colocam um grãozinho, colocam alguma outra coisa, mas às vezes não é, tá? Então a gente tem que ficar atento e ter essa percepção. Nem sempre os pães que a gente compra, que fala que é pão integral, pão não sei o quê, viu, gente? Então a gente tem que ficar atento a essas embalagens que tem mais enganação do que tudo. Os carboidratos tinham que ser chamados como vilões. Então, toda vez que você for na padaria, você fala assim: nossa, tá um monte de vilão querendo me atacar aqui nessa padaria. Por quê? Porque tudo que vai estar lá tem farinha branca, tem açúcar, tem óleo, e tudo vai inflamar, vai deixar a gente com a mente mais letárgica. O que que não tem farinha branca na padaria? O biscoitinho de polvilho, a broa de fubá tem farinha, o biscoitinho e o biscoitão, sabe? Um biscoitão que a gente compra assim, não é o que é a massa de pão de queijo, não. É um outro que é só biscoitão mesmo. É as únicas duas coisas na padaria que não vai farinha de trigo. O resto tudo vai farinha de trigo. Então, é puro vilão na padaria, a gente tem que correr. O pão de queijo, não. Oi? O pão de queijo, não. O pão de queijo também não, mas aí vai a gordura, né? Vai o óleo, que também é um vilão, mas não tem a farinha. No pão de queijo, o vilão é só o óleo. No entanto, que lá no nosso livrinho tem o pão de queijo de frigideira e tem alguns outras receitinhas fitness, né, que dá para fazer, que é bem legal, né? E eu vou liberar um e-book também, gente, ó, muito legal para vocês, com muitas receitas práticas para vocês imprimir, encadernar, guardar bonitinho, porque a hora que quiser fazer
uma comidinha diferente, vocês têm, sabe? Vocês têm um monte de ideias, porque às vezes o que nos falta é ideia, não sabe como usar farinha, não sabe o que pode trocar, o que não pode. Então, assim, tem a fotinha e tem as receitas muito legais, são práticas, são fáceis para a gente fazer, tá? Então, aqui é o ciclo vicioso do Carol, carboidrato, né? só um minutinho. Eu fiz aquela dieta cetogênica quando eu estava no emagrecendo lá. Aí tem uma lasanha de berinjela. Eu posso fazer ela? Só que lá na cetogênica eu posso comer mussarela. Comia muita mussarela que poderia. Pode, a próxima estratégia é essa. A gente ia Ah, estar tá. entrando na cetogênica essa semana, né? Mas como semana Ah, passada foi só tira hum. dúvida, mas a próxima estratégia é a dieta cetogênica. Então E tá aí jóia. você vai ver que é diferente do que essa daqui É. também. Isso, a low carb é diferente da cetogênica. Não pode. A cetogênica pode comer muita mussarela. Essa aí entra no queijo parmesão, né? É, a cetogênica, assim, mas assim, a gente tem que tomar cuidado porque a mussarela é muito óleo, né? E assim, dependendo da qualidade da mussarela, não é tão saudável, porque aquele óleo, aquela gordura vai tudo para a circunferência da região abdominal, se você não tiver com a alimentação toda equilibradinha. Quando você fez, você teve um bom resultado? Tive. Porque você estava fazendo mais outras estruturas, você estava fazendo aplicação, você estava É. fazendo Lá, todo o pacote lá de faz estética e massagem, não faz um sei o monte de quê. coisa. Tem Então, assim, tem todo aplicação, tem um monte de coisa lá. É outro tem assim, processo. é, tem assim, você pode utilizar, você tá gastando e tá usando a enzima para queimar, né? Mas Uhum. para você não comer outra coisa, às vezes é permitido isso. Tá. Então, vamos lá. Quando a gente come carboidrato refinado, a gente acaba que entra num ciclo viciante, né? Porque aí gera muito desejo, gera inquietação na mente, gera muito ativa, né? Algumas regiões cerebrais de prazer e recompensa. Aí a sua glicemia dispara. Aí o cérebro libera dopamina, que é o prazer. Por isso, quando a gente come, às vezes, um pãozinho, é o que eu mais escuto. Ai, não me tira o pãozinho, não. Ai, eu não vivo sem o pão francês. Ai, nossa, todo mundo preocupa com esse bendito pão. Gente, esse bendito pão não tem nada de bom. Né? Uma vez ou outra, tudo bem, mas ele não é tudo que todo mundo imagina, não. Sabe? Então, quando você come, a digestão é rápida. Não sobra nem resíduo para fezes. Vira tudo açúcar. E aí, dali meia hora você tá com fome, você quer comer dois ou três. Um só não te sustenta mais, não. Por quê? Porque a glicose, a insulina sobe, e aí acaba que você quer dar dar essa vontade de comer mais, aí dá uma inquietação, e aí isso vai atrapalhar, né? Vai gerar esse ciclo vicioso do carboidrato, porque a digestão é muito rápida. Aí, tão rápido quanto subiu, a glicemia despenca depois, porque ela sobe, mas depois também ela vai cair. E a insulina vai estar alta. Ela leva ao acúmulo de gordura, né? Sem açúcar, o corpo envia sinais de abstinência. E aí vira uma fome constante e desejo por mais carboidrato. E aí os baixos níveis de açúcar no sangue ativam a fome toda hora. E aí acaba gerando gatilho e desejo por doce por compulsão. E aí isso não é legal, né? Fica ruim. O Emanuel gritando aqui, gente. Tá gritando com televisão, eu acho. E aí vamos falar um pouquinho da low carb, né? Porque que ela te ajuda a emagrecer. Porque ela é uma regulação do nosso mecanismo, não permitindo que tenhamos picos de insulina. Porque o vilão para acúmulo de gordura é o pico da insulina, sabe? Consequentemente, essas quedas da glicemia, né, sendo essa a chave para não acontecer acúmulo de gordura corporal, inibição da queima de gordura ou persistência da fome. Então, vai dar meio que um reset, sabe, no organismo. E aí, nos primeiros dias, vocês podem sentir algum desconforto, mas depois vocês vão sentir uma leveza muito grande, sabe? Uma satisfação muito interessante. Então, assim, é preciso a gente experimentar. Um dos princípios da dieta low carb é entender a saciedade, ou seja, comer o suficiente, não sentir mais fome. Sendo assim, não deve passar fome fazendo dieta, porque a gente tem uma vasta variedade de alimentos que a gente pode comer sim.
A questão é que a gente está focado só em algumas coisas e aí acaba esquecendo que tem outros alimentos. E isso te gera desconforto momentâneo até você conseguir organizar e equilibrar, né? Porque a alimentação é a básica, né? Muitas frutas, verduras, né? Alguns legumes, algumas hortaliças, tudo liberado, né? Proteína também, tá? Liberado. É os carboidratos que a gente vai dar uma enxugada. Então, low carb não deve ser uma dieta com data para início e fim, mas ela é um estilo de vida também que pode ser adequado, no qual a gente adapta a escolher alimentos naturais a maior parte do tempo, para que quando eventualmente participamos de eventos e ocasiões onde temos alimentos menos saudáveis, esses nos acarretam um impacto negativo em nossa saúde. Aí, mantendo esses alimentos naturais, minimamente processados, sem aditivo, né, em grande parte na nossa semana, consequentemente, os benefícios, né, na nossa saúde, nosso estilo de vida, né, saúde física, mental, emocional, para de oscilar. Porque o que faz a gente oscilar também é essa compulsão, sabe? É essa glicose sobe e desce, né? Essa inquietação, essa vontade de querer comer açúcar, querer comer a farinha. Isso gera uma inquietação e um transtorno. E acaba que gera uma desconexão, sabe? Você não consegue dominar mais a sua mente, aí a mente, você começa a perder o controle, sabe? Você não quer comer, mas você come. Não era para comer o chocolate, era que você veio de comer uma caixa. Não era para comer pão ou arroz, mas você não consegue ficar sem. Onde já se viu a gente não conseguir dominar o que a gente quer comer, o que a gente precisa comer? Então há uma desconexão. E a gente precisa entender e tomar as rédeas desse cavalo indomado, né? Desta mente que está mentindo para a gente o tempo todo, né? E a gente ter a clareza para escolher. Olha, por que eu estou comendo isso se eu não quero ganhar peso, né? Se eu quero ter mais saúde? Se eu sei que esse alimento aqui vai me prejudicar, vai fazer eu ter mais acúmulo de gordura, né? Eu não preciso desse alimento, eu consigo viver sem, né? Eu consigo substituir. Ou por que eu não consigo comer pouco, né? Eu posso comer uma vez ou outra, mas eu não posso me deixar ser dominada pelas minhas vontades, por essa inquietação mental que acaba ocasionando, né? Alguém já teve algum descontrole assim? Então a gente tem que Olha, ontem na escola teve módulo, né? Foi conselho de classe. Faz um monte de coisa de comer. Sim, teve pão de queijo, eu comi pão de queijo, tinha uma barquete e tinha uma bala baiana. Eu achei muito engraçado. Eu não me chamou atenção o doce. O doce não está me chamando atenção. que ótimo. Eu não me preocupo com doce, eu vou mais nas coisas de sal. De sal eu como, mas o doce eu não importo. Não comi uma bala baiana. Todo mundo come, Que bom. degustando, comendo, delícia, que delícia. Mas come, come. Eu falei, não, obrigado, não quero não. E não me deu vontade. Eu ainda trouxe para casa, não comi. Isso é Agora, bom. as coisas de sal já me chamam Já mais aguça atenção. mais, né? É, Eu gosto muito de bolo e pão de queijo. e Então, duas, eu não ó, tô nem. duas. Aham, bolo e pão É de a queijo, nossa, eu tentação. adoro. Aham, é a minha perdição. Às Eu tô vezes, evitando. essa vontade por bolo e pão de queijo está condicionada a uma emoção. E aí, essa emoção a gente tem que tentar entender, porque são gatilhos mentais desde a nossa infância, né? Então, a avó, a mãe sempre fez cafezinho da manhã, cafezinho da tarde, né? Ainda mais povo mineiro, é tudo quitanda, é tudo bolo, é bolacha, é pão de queijo. Então, a nossa mente foi condicionada a esse tipo de padrão. Mas esse tipo de padrão não é certo nem errado, mas não é o saudável, né? Uma vez ou outra você se permitir comer uma coisa ou outra, tudo bem, tá legal. Mas não pode ser rotineiro como é, sabe? Como ainda conduzem, né? Então, assim, a gente tem que mudar. Por quê? Porque esses alimentos não trazem tanta saúde, trazem só acúmulo de gordura e excesso de glicose na corrente E sanguínea. eu, e sabe o que eu tô comprando? É o biscoitinho seco. Eu nem ia te falar, mas como você falou assim, ó, que pode, à noite, quando eu vou antes de dormir, assim, dar uma fome, eu vou lá no biscoitinho seco. Eu sempre tô tendo biscoitinho seco. Aí eu como uns dois, três e vou embora dormir. Escovo os dentes e vou embora dormir. O biscoitinho seco que eu tô comendo. Ah, mas pode comer. Toma um chazinho, come uns biscoitinhos, enche a É, mão de biscoitinho e tranquilo. Com o o filho. biscoitinho seco. Ele é uma boa estratégia, pode ser utilizado sim. Independente da dieta.
Não tem problema comer o biscoito? Não, Biscoitinho? polvilho. Então tá bom. Tá. Então, Uma outra coisa que eu também aprendi a comer, que é legal, é aquela bolacha redonda de flocos de arroz. Ela também dá uma saciedade boa. Aí eu tenho comido muito ela, esses dias eu postei ela. Aí depois eu fiquei doente, fiquei rouca, eu não postei mais nada. Eu ainda tô um pouquinho. É uma bolachinha redonda, eu ponho um pouco de mel, ponho abacate, outra hora eu ponho atum por cima com azeite e tomatinho. Ela fica muito saborosa. Ah, eu tô comendo também a salada de fruta. Abacate, mamão, maçã Gente, e abusa de abacate, porque a banana. gordura do abacate Abacate. é Tô entrando no tem anti-inflamatória. como. Todos os dias. E a minha irmã Ótimo. comprou mel na prata, põe mel, ficando gostoso, e põe a chia e a farinha, o farelo lá que eu comprei. É um dos dois, esqueci qual que é que eu ponho. O que, é que você falou para pôr lá que eu comprei? Como é que chama mesmo? Farelo de Esqueci agora. aveia, É, da farinha de aveia. saciedade. É muito Aí eu bom. ponho, gostoso. Ótimo. Então, a dieta low carb é para todas as pessoas? Sim, preferencialmente como um auxílio profissional. Pacientes que utilizam insulina, lactante, indivíduos com problema de pressão, deve ter uma atenção especial, mas não é esse caso, né? Nosso caso já é diferente. Ela não deve ser uma data específica, ela sim um estilo de vida, já foi falado. Então é para quem? Né? Os benefícios importantes: perda de gordura corporal, controle do metabolismo da glicose, né? Em indivíduos que têm principalmente diabetes, melhora das disfunções metabólicas, principalmente a obesidade, né? Por que que a obesidade? É uma inflamação. E aí acaba que essa inflamação vai aderindo até virar uma síndrome metabólica, né? Começa com acúmulo de peso, depois tem descontrole em todos os tipos de colesterol, depois tem sobrecarga no fígado, e aí vai entupindo todas as questões, vai atrapalhando todo o sistema. Aí vira uma síndrome metabólica. E ela também, você pode ter como benefício a percepção da saciedade, né? Isso te traz uma leveza muito grande, essa percepção da saciedade. Você vai acostumar a comer porque você está com fome, não porque tem comida disponível. É importante a gente sempre observar, né? Eu tô comendo por quê? Porque eu tô com fome ou porque você tem que ter uma justificativa, né? Porque diz que você tá querendo comer naquele horário, não é só comer por comer por comer. Não, principalmente respeitar o seu organismo. Eu vou comer por quê? Porque agora eu tô com fome. Então a gente tem que saber ouvir o corpo, porque senão vira um vício, né? Também. Aqui tem o quanto de consumir de carboidrato, né? Que é uma questão mais individual. Aqui tem quais os alimentos que são mais indicados, alto consumo de vegetais, tem as gorduras naturais, que é muito importante a gente utilizar, que a maioria já tem, né, na sua casa. Eu falei da comida com azeite, amendoim, castanha, o coco, tá? Algumas pessoas me perguntou do coco, né? Porque tem utilizado muito coco. Você compra o coco seco, tira ele, coloca ele num pote de vidro na geladeira, dentro de água. Aí todo dia você pega um pedaço de coco, sabe? E ele não perde. Porque se você quebrar o coco, né? Tirar a polpa e deixar numa vasilha seca, ele cria mofo. Aí ele fica verde, amarelo, aí você tem que jogar fora. Então, o jeito certo de armazenar, você coloca água, né, dentro de um recipiente de vidro e armazena o coco, aí você tem o coco para comer a semana inteira. Ou você pode bater também o leite de coco, e aí você coa e pode beber e preparar qualquer receita, tá? Os laticínios também é muito bem-vindos nessa estratégia. Você só vai observar como é que vai ficar o sebo da pele, tá? Porque às vezes quem entra muito em laticínios, às vezes começa a dar espinha e começa a ficar muito engordurado. Então, tem que avaliar essa questão também. As proteínas, eu só peço para tomar cuidado com a carne de porco, que ela é muito cremosa, né? Mas o resto tá tranquilo, né? Coma à vontade lá a sua necessidade, né? Os peixes também são muito bem-vindos por causa do ômega 3. Isso faz uma diferença muito grande. Posso comer frutas na low carb? Aposta nas frutas que tem essas aqui que estão separadas. Por quê? Porque elas têm algumas propriedades que vão ajudar, né, no nosso organismo a desinflamar também e tem baixa taxa de açúcar.
no corpo, né? Ela tem menos açúcar, ela tem menos frutose, lembrei. Aí é o morango, o mirtilo, a níspera, acho que eu escrevi errado aqui, a toranja, a framboesa, limão, coco, maracujá, goiaba, pêssego, pitanga, maçã, nectarina, abacate, carambola, pera, o melão também, viu? O melão é muito bem-vindo aqui. Fora essas, as outras têm muita frutose, tá? Então, abusa dessas aqui essa semana, né? Muda um pouquinho a lista de compra para vocês, né, verem como é que vão se comportar mediante a saciedade. Vamos substituir algumas farinhas por os outros ingredientes, farinha de amêndoa, castanha, e tá tudo anotadinho aqui. Então, são exemplos, né, que a gente pode utilizar para vários preparos. Os alimentos que devo evitar é qualquer tipo de suco, qualquer preparo, qualquer coisa, sabe? Refrigerante, bebida, chocolatado, cerveja. Então, assim, é o básico, viu, gente? O básico funciona muito bem. Resumidamente, produtos contêm uma lista enorme de nomes que não compreendemos, não são naturais, portanto, não agregam nada. Evitar ao máximo. Quando você vai comprar alguma coisa, embrulhada, pacote, você vai ver lá, tem um monte de nome que você não sabe nem o que significa. É tudo química. Aí lá no final que tá falando o que é que tem um pouquinho daquele nutriente. Então, tomem cuidado com as escolhas de produtos industrializados. A água, nós vamos aumentar o consumo. Se precisar, faça água saborizada, né? Chá sem açúcar. O café, dependendo, não aconselho, não. Por quê? Porque o café, mesmo que seja sem açúcar, ele às vezes é um gatilho para inquietação, né? Ele gera às vezes uma ansiedadezinha. Bebidas alcoólicas também não é bem-vindas, então a gente tem que tomar cuidado. Limpa a dispensa de tudo que é os produtos açucarados aí, que se não tiver controle, sabe? Dá para avó, dá para vizinha, evita, tira tudo, esconde, e aí depois volta de novo para a dispensa, ou, né, deixa a galera consumir e vocês aprendam a se controlar. Batata doce pode? Pode. O consumo de produtos de proteínas animais e vegetais deve ser ajustado individualmente, né? Para garantir o consumo adequado diário, né? E aí depois eu vou ensinar vocês a fazerem uma continha, né? Para vocês aprenderem o quanto que cada uma deve ingerir de proteína, porque é por quilo de peso, né? E aí, conforme a atividade física, né? Também a gente gera o aumento ou não dessa quantidade de proteína que a gente deve comer, tá? Sem fazer exercício, eu vou perder peso, colocar? Depende, aí você tem que respeitar, né, a sua individualidade bioquímica. Pode ajudar? Sim, pode dar muito certo. Como também pode ter um processo mais demorado. Às vezes, na primeira semana, a gente não observa, porque deu tempo do corpo assimilar um monte de questões, está assentando, está desobstruindo algumas vias. Aí, a hora que ele vai engajar, a gente já está mudando para outra estratégia. Às vezes, a low carb ela precisa de um tempo maior para você colher um resultado mais significativo na balança. Às vezes, tem pessoas que em 3 dias já tem uma melhora muito significativa, tá? Então, isso tudo depende de indivíduo. Não precisa comer de 3 em 3 horas, sabe? Não precisa ficar com essa questão, né? Preocupada ou não. Travou aí para vocês ou vocês estão vendo? Dá um alô aí para mim, gente. Tô vendo. Mudou? Ah, agora mudou, eu vi. Então, vocês vão ter que aprender a ouvir o próprio corpo, né? Tenta ficar adequada ao volume de água no dia, tá? Para não perder, né, a limpeza no corpo, porque a água ajuda a limpar, né? E a proposta da low carb é ser o mais natural possível, né? Natural com você também, tentar observar sua fome, observar sua saciedade, sabe? Não existe muitas regras aqui, é você respeitar a hora que você tá com fome, deixar você ouvir o seu corpo, né?
O fato da gente sentir sede é porque você já está desidratado. Então, você tem que estar sempre bebendo a água. Mas para comida, a gente tem que ouvir. Quando eu tô com fome? Quando que eu preciso realmente comer? Sabe? E se permitir. Ah, não, eu tô com fome, então é esse horário que eu vou comer, esse horário que eu tô sentindo, né, essa fome. E eu vou comer para me saciar. Eu não vou comer para ficar estufada, para ficar enfarada, não, né? Por quê? Porque não vai ter um volume grande de carboidrato, mas vai ter um volume grande de fibra. E vocês vão observar, às vezes, diferença no intestino. Posso comer pão? Tem diversas receitas que também vão ser disponibilizadas, tá? Tem algumas sugestões, mas não tem tanta nossa, sabe? Que tem que comer, não, tá? Tem muitas outras coisas que a gente pode se permitir, tá? E aí a dieta tem um teor aqui mais ou menos, isso aqui é para quem, quando vai calcular questões específicas, né? Tem um percentual lá que cada tanto de carboidrato quanto de proteína, de acordo com o valor total de cada uma, né? A batata doce, aí que já tem um exemplo, né? O quanto que ela tem de fibra, o quanto que ela tem de carboidrato em 100 gramas. Então, assim, é bem significativo e dá uma saciedade do cão. Vocês vão ver que às vezes você não consegue comer 3 rodelas de batata doce, que o negócio já embucha e parece que você já tá parecendo comer um boi. Então, são carboidratos de boas qualidades que vai sustentar, né? Um caldinho de mandioca já é diferente. Você consegue comer mais mandioca do que você comer a própria mandioca in natura. Na semana que eu fui na minha formatura, que eu não tive aula, que eu não consegui dar aula para vocês, eles serviam para nós no café da manhã assado, sabe? A batata doce e às vezes mandioquinha, sabe? E a batata e a mandioca cozida ficava lá também, porque foi os 4 dias de alimentação vegana. E tinha bolacha de arroz para você colocar mel, tinha frutas, e tinha às vezes grão de bico, às vezes tinha ovo mexido, e às vezes tinha um patê de grão de bico lá diferente também. Mas assim, foram o café da manhã totalmente diferente do que eu já tinha experienciado na minha vida, sabe? O quanto que fica diferente. E todos os dias eu pude observar que eu tive dor de cabeça devido à alimentação diferenciada pelo processo de limpeza que estava acontecendo, né? Porque não tinha carne, não tinha nenhum tipo de carne. Eu comi ovo um dia e era tudo proteína vegetal, né? Tudo outros tipos de proteína, né? Usava às vezes muito amendoim, algumas preparos, sabe? Eles utilizavam, eu não sei falar, proteína de soja, sabe? Outras coisas que ajudavam a dar saciedade e limpar o corpo, né? Então isso era muito bom também. Foi uma experiência bem significativa para mim. E a gente fazia 3 refeições por dia só. Café da manhã, almoço. Café da manhã era às 8, almoço meio-dia, 1 hora da tarde, e o jantar às 7h30 da noite. 3 refeições por dia. E a gente ficava saciado e com uma força e com disposição o dia todo. Só essa leve dor de cabeça, mas devido ao processo de desintoxicação, porque não tinha nenhum tipo de farinha, não tinha nenhum tipo de açúcar, só mel. Você só usava mel ali, chá sem açúcar e suco de fruta e fruta batido na hora. Aqui agora é mais para falar um pouquinho das questões, né, dos tipos de carboidrato. Então, assim, isso aqui vocês vão depois olhar sozinhas, tá? Alguma dúvida? Algumas coisas que vocês Bolachinha gostariam Não, de de água e tranquilo. sal vai poder essa semana? Oi? A bolachinha de água e sal vai poder essa semana? Não é tão saudável não, mas uma Não, vez ou né? outra, né? Não. Porque ela vai virar pura farinha, né? Vai virar. Então não é interessante, não. Aí olha pra você ver o tanto que a mandioca é melhor, né? O tanto que a batata doce vai te sustentar mais. Então, assim, tem outras questões que vão te trazer mais ajuste, clareza, Nossa, né? a batata doce tá assim, ó. Companheira. Tá sendo um arroz. É, ai, É. que bom. E dá uma saciedade diferente, não dá? Ou Vocês têm gases com a batata doce? não. Ótimo. Muita gente tem desconforto, sabe? Então, se não tem, tá excelente.
Eu Tem tenho lá mais que a aquela que a gente mandioca. compra. E eu Oi? gosto. Eu comi mandioca, deu gases. Agora, a batata doce, não. Mas eu acho que não foi a mandioca, foi o feijão Feijão tropeiro. dá muito. Foi o feijão tropeiro. Aí o feijão você tem que tirar a casca, se ele tá dando muito gases. Ou se É, mesmo assim você tirando a casca, peneirando ele, aí eu aconselho você a ficar um tempo sem, colocar bactérias boas é. no intestino, que às vezes você não está conseguindo digerir as fibras insolúveis. O que que são fibras insolúveis? A casca do feijão, a casca do milho, às vezes do mesmo jeito que entra, não sai. Às vezes a casca, a pele da mexerica, você vai ver que do mesmo jeito que entra, sai lá nas fezes. É só observar nas fezes que vocês vão achar. Então, são fibras que às vezes seu corpo não consegue digerir, às vezes por falta de enzima digestiva, ou porque você não tem as bactérias necessárias no intestino para poder ajudar a putrefar isso tudo, sabe? Então, tá faltando alguma coisa aí. Se com frequência você vê alimento nas fezes, tá faltando enzima digestiva, aí você tem que tomar, repor. E toda vez que a gente toma antibiótico, o estrago é grande. A Eu gente sempre perde a enzima olho, mas digestiva. não tem não. Me acessa tranquilo. Agora, só quando come o milho. Mas eu não tô comendo milho nem nada. Eu sempre olho e me acessa, tranquilo. Ótimo. Ela é o termômetro, sabe? As fezes, de como que tá a nossa digestão, como que tá a nossa absorção. Isso tudo é importante, a gente estar atentas, né? Faz, nossa, uma diferença tão gritante quando a gente começa a parar para se observar, para entender o que que o nosso corpo está pedindo, o que que o nosso corpo está querendo, o que que o nosso corpo está clamando, sabe? E às vezes que a gente está na correria, né? E assim, a gente fica mais no automático do que consciente, que é raro a gente parar para poder aprender a olhar para a gente mesmo, né? Eu vou pôr um exercício essa semana. E vamos ver. Vocês chegaram a fazer o exercício do espelho? Foi desafiador ou não, Lu? Ah, eu não gostei. É porque Ai, mexeu. hã? É porque mexeu. Onde que tinha que mexer? Uhum, E né? assim, é acolher. Mas vai melhorar. É É. acolher, é dolorido, chora, sabe? A primeira vez que faz não é muito agradável mesmo, não. Mas é Não, preciso. Para quê? Para você olhar para você. Porque a gente não se olha. A gente não né? se permite, às vezes. E a gente precisa entender quem que é essa pessoa que eu estou vendo no espelho, quem é essa pessoa, né? Esse veículo que eu estou usando aqui, como que eu estou cuidando desse veículo que está aqui me levando para tudo quanto é lugar? Como que eu estou depreciando ele? Como que eu estou amando ele? Então, assim, a gente faz tudo para todos, para um monte de coisa e esquece, sabe? Desse veículo, dessa carcaça aqui que a gente está usando, que a gente também tem que amar, que a gente também tem que cuidar, que a gente também tem que pôr no colo, que a gente também tem que se permitir entender as necessidades, sabe? Levar para passear, brincar, dançar, sabe? Ver como é que tá tudo aí, e não ficar se escondendo, sabe? Dentre tantas coisas, porque às vezes a gente se perde nesse mundão, porque é tanto trabalho, é tanta coisa, às vezes não tem tempo, Filhos, às né? vezes Eu falo assim, gente, você pensa tudo para os filhos, você sempre fica por último, né? depois que a gente é mãe, é mais ou menos assim, né? Esse dharma nosso de ser mãe é um dharma bem tenso, né? Porque não vem manual, não vem bula, não tem nada. É cada um tentando fazer o melhor que pode, né? E nem sempre a gente acerta e a gente se culpa muito. Então, Verdade. são vários paradigmas também que a gente tem que mudar dentro da nossa mente com relação a isso. Tem isso. Verdade, Carol. É uma profissão mais difícil que existe nesse mundo, ser Não dá mãe. para romantizar nada. Não. Se você falar, você quer trabalhar 24 horas por dia, sem salário, sem horário para dormir, sem horário para comer, se você começar a descrever a realidade, você não acredita, você não consegue ninguém, ninguém para preencher a vaga. Nunca mais você dorme uma noite, eu falo. É outra Ai, vida. difícil. Uhum, É outra vida. outra vida, tem as suas recompensas, mas mesmo assim, é
vamos dizer assim, abdicação da própria vida É. pro cuidado, né. Acaba que você vira uma cuidadora e uma direcionadora, né, porque você tem que cuidar e direcionar na vida. Como que você vai fazer isso se você não sabe, você não aprendeu, né, sua mãe te colocou aqui, fez o melhor que ela pôde, que ela também não sabia nada. Então tá cada um tentando fazer o seu melhor, e é onde a gente tem que se permitir, sabe, e ficar com a mente mais leve e não se cobrar, porque faz parte do processo nosso, a gente tá aqui para aprender, para viver, tanto acertando quanto errando. É vivendo que a gente vai experienciar o que tem que experienciar, e olhar pra gente, né, porque primeiro a gente tem que estar bem com a gente. Se você estiver bem com você, o resto tudo ao seu redor tá ótimo, Tá mas se certo. você não estiver bem Uhum. com você, aí É você começa a difícil. achar defeito, problema em tudo e em todos. Nada fica bom para você. Verdade, Carol. É. É Então difícil, né? vocês peguem o material, dá uma olhadinha, me manda as dúvidas, depois eu vou ver da gente marcar um encontro pra gente, talvez lá no Chame, né, que é mais fácil, ou então a gente marque em algum restaurante onde a gente possa passar uma tarde, que seja um sábado, sei lá, um domingo, vamos ver o que que a maioria prefere, né. Vamos tentar ver se consegue reunir todo mundo, que aí a gente vai fazer alguns exercícios pessoalmente bem legais, tá? Algumas dinâmicas muito interessantes. Se não der, a gente faz aqui no Chame mesmo, faz uma reunião, né, presencial para a gente sentir a energia e ver, né, como que é importante ter essa troca, né? Essa troca é muito curadora, né? Uma tem alguma coisa que vai ajudar a outra a engatilhar ou a dar o primeiro passo. Isso faz muita diferença, certo? Então, eu fico aguardando as dúvidas, né? Peguem o material, imprimam e vamos embora para mais um desafio da semana e com muito sucesso. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo, tá bom? Amém. Com Deus. Sigam Tchau, e aí eu Carol. fico Tchau, aguardando, Cristina. tá? Boa Tchau, tchau. noite, Tchau, Luciana. Tchau, Carol. tchau e até mais. Até mais. É. Com Deus. Deus também.